Olá, para quem não me conhece, sou a professora Lina Marta, sou professora de História e Arte no Colégio Tenir e estou aqui hoje gravando esse vídeo para vocês para falar principalmente sobre alguns movimentos artísticos. Esse movimento que eu estarei trabalhando neste vídeo vai ser o movimento arte concreta e arte conceitual. Esse vídeo vai estar dividido em três partes importantes. A primeira dela, nós iremos tratar como esse movimento vai surgir na Europa, como esse movimento vai disseminar da Europa para todos os outros territórios e principalmente quem vai ser o grande mentor desse movimento. Na segunda fase, eu estarei trabalhando principalmente como esse movimento chega no território brasileiro, como os artistas no Brasil vão conceber esse movimento e quais serão os grupos que vão trabalhar esse movimento europeu dentro deste território. Na terceira fase, estarei trabalhando sobre o neoconcretismo e principalmente a transcendência da arte, que é a arte conceitual. E quando é que vai surgir esse movimento? Esse movimento ele vai surgir na Europa por volta do século XX e ele vai ser aí caracterizado pelo artista holandês Theo van Doesburg, que vai ser influenciado por outros movimentos artísticos da vanguarda europeia, como a vanguarda russa, o construtivismo, o suprematismo, o neoplasticismo, o Bauhaus, que trazia consigo principalmente grandes artistas da época, como Kazimir Malevich, Pietro Mondrian e o Wassily Kandinsky. Esses movimentos artísticos que influenciaram Theo van Doesburg, eles já traziam consigo alguns padrões geométricos, a própria negação ao subjetivismo, ao lirismo, a elementos figurativos e trazia alguns elementos próprios da linguagem artística, que seria os planos, as cores, as linhas e os pontos. Theo van Doesburg foi o fundador do grupo The Steel e do elementarismo em 1930. Ele publicou um texto do Manifesto da Arte Concreta em uma única edição na revista Art Concrete. Esse manifesto trazia alguns princípios básicos. Primeiro deles, a utilização exclusiva de dois elementos básicos e essenciais na composição: plano e cor. Rompimento com a arte figurativa, ela não deveria representar a realidade. 3. O uso predominante das formas geométricas. 4. A arte é universal, apresenta elementos compreensíveis em toda a cultura e não deve apresentar elementos típicos ou particulares de uma determinada cultura ou região. 5. A arte racional e objetiva não deveria apresentar sentimentos e emoções. Para Theo van Doesburg, a arte não deveria conter elementos figurativos e nem muito menos referência simbólica. O objetivo dela era romper com o simbolismo, mas promover uma arte que expressasse a mais profunda clareza. Essa seria criada por ideais concebidas pela mente do artista. Sendo assim, ela não deveria ter temáticas naturalistas, sentimentos, discursos políticos e nem espirituais. A arte concreta, ela deveria manter um padrão abstrato na arte, ou seja, ela deveria romper com qualquer característica que representasse os movimentos da vanguarda europeia. Movimentos esses como o expressionismo, o impressionismo, o cubismo, o surrealismo, que traziam em seu discurso sempre contextos políticos, regionais, nacionais e culturais de uma determinada região, país, nacionalidade. Assim, a arte concreta ela seria o oposto delas e seria mais voltada para uma arte clara, formal, racional e objetiva. Esse estilo artístico que vai ser desenvolvido dentro da Europa por Theo van Doesburg e Piet Mondrian, ele vai acabar caindo no gosto de outros artistas europeus que vão introduzir esse estilo artístico em outras linguagens artísticas. Essas linguagens artísticas que vão ter aí essa pitada de arte concretista vai ser a poesia, a literatura, a escultura e a arquitetura. Agora sim, a arte começa a se expandir pela Europa. E isso não vai parar não, porque no Brasil também vai ser divulgada esse estilo artístico europeu.